Olá, amigos e amigas Fan Elvis que estão acompanhando o nosso audiobook, a história que nos conta Dr. Nick, o médico, o principal médico de Elvis Presley. Estamos no ano de 1976 junto com Nick e as filhas de Nick recebem o presente de Elvis, que é considerado um rito de passagem para a turma de Elvis. Você vai ficar sabendo neste vídeo. E também em 1976, quando Elvis está em sua quarta turnê do ano, ele recebe a notícia do livro dos guarda-costas. O Rei e Dr. Nick. Aqui, em algum lugar. A primeira turnê de Elvis de 1976 começou em março, depois de estar fora do trabalho, basicamente por 3 meses. Para marcar a ocasião, Elvis ligou e me perguntou se Kissy e Elaine podiam me levar até Graceland para que eu pudesse ir com ele na limusine até o aeroporto. Eu disse ok. Quando chegamos, as meninas desceram para jogar bilhar. Em seguida, Elvis quis um favor. Peça a Kissy e Elaine que me encontrem na varanda da frente. Quando ele lá chegou, Elvis brindou cada uma das minhas filhas com um presente especial. Retirando 2 colares de sua bolsa, ele os colocou em volta do pescoço e selou a cerimônia com um beijo na face. As longas correntes eram de ouro 14 quilates com um pingente brilhante TLC, tomando conta com amor e carinho. Criado para ser uma versão feminina para TCB, tomando conta dos negócios. Colares que os membros de sua máfia de Memphis usavam. Os TLC eram normalmente dados às esposas dos rapazes ou amigos de mulheres especiais para Elvis. Os presentes eram especialmente significativos para aqueles que tinham ganhado a gratidão de Elvis. Agora vocês são membros do meu grupo. Ele lhes disse. Quando retornamos da turnê, o seu papai vai lhes explicar as regras. Naturalmente, a pequena Elaine revirou os olhos e olhou com um sorriso silencioso. Elvis cedeu. Você tem que usá-lo o tempo todo sempre que saímos, ele disse às meninas com um sorriso. Se não o fizerem, eu os pego de volta. Elvis não precisou se preocupar com isso. Os pingentes foram exibidos em seus pescoços como medalhas de honra, criando a oportunidade de muitas chances de contar aos amigos sobre suas façanhas com o rei. Eu posso apostar que as minhas filhas usavam os TLCs mesmo no chuveiro e na cama na hora de dormir. Durante os próximos 2 meses, Elvis tinha 2 turnês e uma temporada em Tahoe, onde ele fazia uma apresentação por dia, estilo Elvis em concerto. Exceto 2 shows na sexta-feira e no sábado. Tish Hanley viajou para Tahoe no meu lugar. Antes do fim do mês, Elvis começou a sua 3ª turnê de 10 dias do ano. Ele se arrastou. Alguns shows foram melhores do que outros, mas Elvis estava dando tudo o que tinha. Tish recorda as 24 horas cansativas por dia, sem hora para começar ou parar. O meu horário dependia da programação dos shows. Era um trabalho duro e de muita responsabilidade. Você tinha que estar sempre por perto. Não dava para sair e passear. Muitas vezes eu ligava para os meus filhos e nem sequer sabia em que cidade estávamos. Na maior parte do tempo estávamos em uma cidade diferente a cada dia. Íamos ao show, eles nos levavam em um ônibus para o aeroporto, voávamos, então éramos apanhados e levados para o próximo hotel, para o próximo show, e o processo se repetia. Foi difícil, mas foi o melhor tempo da minha vida, ter um amigo verdadeiro como Elvis. Já perto do fim, fazíamos apenas uma apresentação por noite, continuou Tish. Por volta das 5 da tarde começávamos a levantá-lo e conseguíamos que ele comesse um pouco, já que ele não podia comer muito antes de uma apresentação. Era assombroso.
Não importa quantas vezes ele fizesse isso, Elvis ainda ficava nervoso. Você poderia contar porque ele começaria a dizer: está chegando aquela hora. Muitas vezes eu vi Joe Esposito empurrando-o para o palco. Elvis dizia: eu não estou pronto, ainda não. Joe dizia: está na hora, estão esperando por você. Perdi as contas das vezes que Joe disse: você tem que ir agora, e empurrava-o. Mas quando Elvis finalmente caminhava para o palco, era como um guarda-chuva que se abre e fecha. Depois da 4ª turnê do ano, veio o desastre dos guarda-costas. Aqui está a história que me disseram. Elvis estava farto do comportamento agressivo que alguns dos guarda-costas continuaram apresentando, depois de serem repreendidos sobre o trato com os fãs mais entusiastas em seus concertos. Algumas de suas ações tinham levado a processos judiciais, que foram resolvidos fora do tribunal, mas não terminava aí. Vernon estava injuriado com algumas despesas não autorizadas, a maioria das quais posteriormente foi justificada. Elvis tinha um problema que ele chamava de interferência de outros trabalhos que eles tinham e que ele achava que comprometia o tempo que eles deveriam dedicar a ele. Elvis decidiu que seus empregados precisavam de um tempo para refletir sobre o seu trabalho, responsabilidade e dedicação. Elvis odiava o confronto e incumbiu Vernon para lidar com o problema. Vernon demitiu 3 dos guarda-costas sem aviso prévio e disse que as demissões eram para cortar custos. Existia alguma verdade nisso. Qualquer um poderia observar Elvis e ver uma diminuição constante no número de apresentações que ele estava fazendo. O mal-entendido se agravou, no entanto, quando Elvis não procurou os caras, que não eram simples funcionários, mas amigos de longa data. Após o incidente, aproximadamente 1 ano depois, um dos guarda-costas afirmou que Elvis os tinha queimado porque eles o confrontaram sobre o uso de drogas e insistiram com ele que precisava procurar ajuda. Eu não tinha ouvido nada sobre a confrontação das drogas quando supostamente aconteceu, e achei estranho que os guarda-costas nunca tivessem falado nada comigo sobre as suas preocupações ou tivessem pedido a minha ajuda para uma intervenção, se achavam que o suposto uso de drogas era tão perigoso. De alguma maneira, Elvis ficou sabendo que eles planejavam escrever um livro e tentou dissuadi-los, mas era tarde demais. Os guarda-costas disseram mais tarde que escreveram o livro Elvis, O que Aconteceu, na tentativa de livrar Elvis das drogas. Elvis viu o livro como uma traição e ficou profundamente magoado. Para ele, o livro foi uma tentativa de arruiná-lo tanto no lado pessoal como no lado profissional. Final da parte 2 do capítulo 4. Agradeço aos amigos que, junto comigo neste canal, ajudam a manter a memória de Elvis viva. E hoje o meu agradecimento vai à amiga Carmen Esther Heredia. Se você também quiser colaborar com uma pequena quantia para a manutenção do nosso canal, o Pix está na tela. Eu volto sempre às 8 horas da noite com mais desta história. Elvis para sempre.